amados irmãos no YouTube, obrigado. Estamos aí com quase 23 mil seguidores, várias pessoas ligando, contando testemunho, entrando em contato. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. O tema da nossa mensagem é Jesus de Nazaré, o véu da religião. Eu vou repetir: Jesus de Nazaré, o véu da religião. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua. Então, a carne de Jesus era. Vamos ouvir o que o Espírito tem para falar com a igreja. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a coroa de glória, que nós coroamos nesta manhã. Eu te peço, uma vez mais, que me ajude, me usando pelo teu Espírito, nesse tema complicado, difícil, e me instrua, pelo Espírito da graça de Deus, a edificar a tua igreja. Faça isso, porque eu vou usar a tua palavra, e o povo da graça de Deus diga amém. Amém. Coloca para mim está lá. Olha só. Antes, na lei de Moisés, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Neste local havia um véu que separava Deus do povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava neste local chamado Santo dos Santos, e só ele ia diante de Deus. Isto dentro do templo, com um véu que separava Deus dos homens. O escritor dos Hebreus, que nós entendemos que seja Paulo, por causa do conteúdo, apesar de não ter assinado a autoria, mas por conta do conteúdo, nós acreditamos que seja o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, da cruz para cá, não é só o sumo sacerdote que vai à presença de Deus. Todos nós agora temos acesso a Deus. O interessante é que 2000 e poucos anos se passaram, e ainda se prega ou se acha que só o pastor é que tem acesso a Deus e o resto do povo não. Como que isto é entendido? Quando você, na sua igreja, na sua porque agora você é da igreja de Cristo, é que quando você ia pedir o pastor para orar por você, então dá a entender que você não tem acesso a Deus, o pastor que tem. Você consegue entender isso, meu amado? Olha, então aprove a Deus nos tirar disso pela loucura da pregação, porque agora nós temos a intrepidez de chegar junto a Deus. Não é se só o pastor vai lá pedir por mim, então o véu não se rasgou, então há uma separação entre Deus e o homem, e que o pastor, como sumo sacerdote, é que vai diante de Deus. Pastor, o senhor pode orar por mim? Se você me pede isso, eu digo: eu não oro por ninguém. Ore você. Você tem o mesmo acesso que eu tenho, somos filhos iguais, o mesmo pai é o meu, e todos, eu e você, somos irmãos. Diante de Deus, somos irmãos. Você está pensando que Deus olha para lá, vê aqui um apóstolo, vê um bispo, vê um cardeal? Deus vê filhos e atende a todos. Isso era lei, em que o povo clamava e Deus ficava lá dentro do templo com um véu separado do povo, e o sumo sacerdote iria até lá representar o pecado do povo. Isto era lei, que é o que está dentro das igrejas. As igrejas legalistas.
O povo tem que vir até o pastor colocar a mão, o pastor ungir, o pastor impor as mãos. E eu já disse aqui 300.000 vezes, se a mão de Deus que já está na sua vida, ou melhor, Deus que já está na sua vida, não bastaria a minha mão sobre você? E por que você quer a minha mão? Meu amado, a minha mão tem calos, olha aí, calejada. Não é melhor você acreditar que Deus está dentro de você, mas a religiosidade, a idolatria ao púlpito, a veneração pastoral acha que o pastor, e isto porque jogaram óleo nele, é que vai resolver o seu problema. Não resolve, amado. Se Cristo não resolver o seu problema, ninguém na face do planeta resolverá. Então Paulo está dizendo, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Qual foi o caminho, o que se foi usado? Pelo sangue de Jesus. E antes do sangue derramado, ninguém entrava. Então, pelo sangue de Jesus, todos nós temos essa intrepidez de chegar lá no Santo dos Santos. E começa então a palavra no versículo 20, olha lá. Pelo novo e vivo caminho. O caminho não é mais velho e o caminho não é morto. O caminho agora é novo e vivo. E eu vou começar então a falar aquilo que eu falei com vocês antes da mensagem. Escândalo. Então vamos a um escândalo esta manhã. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Meu Deus! Jesus de Nazaré foi o caminho. O ressuscitado fez um novo e um vivo. Paulo está dizendo aos hebreus, nós entramos diante do Santo dos Santos, não é antes da cruz. Foi da cruz para cá, pelo sangue. E quando ele estava vivo, tinha sangue derramado? Então, quando ele disse, eu sou o caminho, ele estava vivo, ele era o caminho para os judeus, os acessos. Da cruz para cá é o ressuscitado. E ele não continuou com o mesmo, ele fez um novo e vivo caminho, que é a graça e não a lei. Então, começa-se aqui a desenvolver os escândalos. Porque Jesus era o véu, diz ele, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos, entende? Nós só tivemos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue. Enquanto ele estava vivo, ainda tinha um sumo sacerdote, ainda era lei. E por que o tema diz que Jesus de Nazaré é o véu da religião? Porque todas as igrejas evangélicas, porque nós não somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja do Evangelho. Nós não somos uma igreja evangélica com rituais, com simbologias, com cerimônias. Nós somos uma igreja do Evangelho. Todas as igrejas evangélicas servem a Jesus de Nazaré. Servem ou não servem? Servem. E você entra dentro de uma igreja evangélica e eles dizem, mas Jesus se batizou. Batizou, claro. Ele vivia debaixo da lei. Então se ele se batizou, eu tenho que me batizar também. Não tenho. Porque se ele batizou justamente para que eu não tivesse que me batizar. Então todas as igrejas que servem a Jesus de Nazaré estão debaixo do véu. E a carne de Jesus, ela encobria a glória de Deus, assim como o véu lá no templo encobria a presença de Deus dos homens. Então, a carne de Jesus também encobria a glória de Deus. Enquanto ele estava em carne, não tinha acesso ao trono.
Enquanto ele estava em carne, o pecado não foi vencido. Enquanto ele estava em carne, ninguém era templo do Espírito Santo. Enquanto ele estava em carne, ninguém era santificado. Enquanto ele estava em carne, ninguém era selado com o Espírito Santo. Enquanto ele estava em carne, ninguém era salvo pela graça. Quando a carne dele se rompeu, quando o véu do templo se rasgou, nós então da cruz para cá, no Cristo ressuscitado, nos tornamos selados, batizados, redimidos, salvos para sempre, uma nova criatura, porque o véu se rasgou. O que as igrejas fazem? Costuram o véu do templo e materializam Jesus de novo. Então traz de novo para dentro da igreja o Jesus de Nazaré. E então encobrem a glória de Deus e vivem numa vida de pagar o preço, porque Jesus pagou. Eles só não querem ser cuspidos e nem querem beber vinagre. O resto, tudo que Jesus de Nazaré fez, eles fazem. Mas Jesus de Nazaré, a sua carne era um véu. Ela encobria a glória de Deus, assim como o véu no templo fazia a separação dos homens. Olha lá o que diz João capítulo 14, máscaras. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João, lei de Moisés, antes da cruz. Entende? Estamos antes da cruz, estamos no território da lei. O testador aqui está vivo. Você que está novo em graça aí. Um testamento só é confirmado no caso de mortos. Enquanto o testador estiver vivo, o testamento não tem força de lei. Aqui, Jesus está vivo. Ainda é Velho Testamento. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Esse Jesus aqui é o ressuscitado ou é o véu? É o véu. Hebreus 10, 20. Isso aqui é o véu. E eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha a palavra. Ninguém vai ou ninguém vem? Ele era o Pai. E por que ninguém via o Pai? Porque a sua carne era o véu. E para as pessoas verem o Pai, o que é que tinha que acontecer? O véu rasgar. E o véu se rasgou quando? Na cruz. Então da cruz para cá, o Pai foi revelado. E se eu volto para a cruz? Eu tenho um véu. A glória de Deus está ofuscada. E se eu vivo da cruz para cá, aonde o véu não existe mais, porque o Senhor é o Espírito, então eu vejo a glória de Deus. Eu me vejo selado, eu me vejo perfeito em Cristo. Eu não preciso de pão porque Ele é o pão vivo. Eu não preciso de batizar nas águas porque o meu batismo foi na cruz. Porque eu ando sem o véu, eu ando sem Jesus da carne, eu ando com Cristo do Espírito. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, hein? Como se o Pai estivesse lá. É que ninguém vem, o Pai está dentro dele, mas eles não conseguem ver, porque estão olhando para a carne de Jesus de Nazaré, estão olhando para o véu. Depois ele diz: se não por mim. 7, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ali estava Deus. Mas por que ninguém conhecia? Por causa da carne de Jesus que encobria a glória. Deus está dentro de você, mas os homens estão olhando para a carne. Como eu ando sem véu,